lembre-se, é tudo passando pela mão da audiência. Então, quando eu falei que a gente tinha aqui em São Caetano, São Bernardo e Santo André 7.500 empresas que giram entre 10 e 50 milhões de reais por ano, significa que a gente fez a lição de casa. Significa dizer que, para um modelo de negócio, um braço que a nossa agência está abrindo hoje, a gente tem capacidade e mercado aqui na vizinhança já. A gente não está nem olhando o Brasil. Significa dizer que, para isso, eu preciso estudar o tamanho do meu mercado, como eu chego nesse mercado e o que, de fato, eu consigo alcançar. É por isso que eu sei que tem 7.500 empresas, é por isso que eu sei que metade disso a gente tem capacidade de atender de alguma forma, e é por isso que eu sei que entre 150 e 200 empresas eu posso atender hoje. Para a gente criar o Flywheel, a gente precisa saber se o tamanho do nosso mercado, o que a gente faz, se a gente consegue crescer. Porque quando eu falei que era tocar o dedo na ferida, é exatamente a gente revisitar alguns modelos de negócio para saber se o que a gente está fazendo está construindo audiência ou não. Porque se a gente não estiver construindo audiência, você até tem um modelo de negócio, mas esse modelo de negócio não está olhando para a expansão. Lembre-se, não vamos brigar por clientes, vamos brigar por atenção. E é a atenção que vai fazer com que vocês criem audiência. E aí a gente chega num conceito que é exatamente o que a gente fez, que é o TAM Samson. Tamanho do mercado, o mercado endereçável e o mercado que eu consigo, de fato, trabalhar. O TAM, vamos imaginar o seguinte, ele é o oceano. É o nosso barquinho no oceano, um monte de peixe para a gente pescar, só que não dá conta. Não adianta. Qual que é o tamanho do nosso mercado no ABC? 7.500 empresas que faturam de 10 a 50 milhões de reais por ano. Esse é o TAM. Tá, mas vamos fazer um recorte disso, vamos cortar esse cara pela metade e vamos chegar em algum número que ele é mais viável. Isso aqui, gente, é estatística. É um conceito muito utilizado por startups e é um conceito que, se algum dia você quiser fazer uma junção com alguma empresa, se algum dia você quiser vender a sua empresa, esse é uma conta de padaria que a gente faz simples e rápido para identificar se tem mercado, de fato, para aquilo que você faz e se faz sentido esse cara entrar ou investir no seu negócio. O SAM, ele é a praia, é aquele pezinho na água que você consegue ver o barquinho passando ali na frente. Esse é o SAM. Tem muito peixe. Você, num determinado período, que levaria algum tempo, você pode conquistar e pegar todos esses peixinhos que estão ali. Mas, ainda assim, leva tempo. Leva tempo para você conquistar o que a gente chama de market share. Só que o som é o que está aqui, é o tesouro. É você pegando no tesouro agora. É você pescando um peixe agora. E aí a gente chega numa estatística. E é assim que a gente chegou, que existem 150 a 200 empresários prontos agora para poder chegar na gente e a gente ofertar alguma coisa. E por que você tem que fazer esse dimensionamento de mercado? Porque é aqui que a gente precisa revisitar. Será que o que a gente está fazendo no modelo de negócio que a gente está fazendo hoje, ele está com um mercado pequeno demais? Será que o TAM é muito pequeno? Se o TAM for muito pequeno, quando você começa a quebrar os números, você vai chegar no som, que é o seu tesouro, ainda menor. E se ele for muito pequeno, é aí que você tem que falar, opa, espera aí, deve ter alguma coisa diferente que eu tenho que fazer.
para eu poder continuar escalando. Lembre-se, audiência. O que a gente está desenhando aqui é uma estratégia, um raciocínio lógico para a gente poder falar sobre geração de audiência. Eu não vou gerar audiência gigantesca se eu tiver com um modelo de negócio onde eu não tenho capacidade de ter um TAM muito grande. Às vezes você tem um TAM que o mercado é 50 mil pessoas. É possível que você faça um negócio tão específico e esse mercado de 50 mil pessoas, quando você começa a quebrar isso, você vai chegar num som tão pequeno que você fala assim, bom, ou eu revisito o meu modelo de negócios, ou eu tenho que me posicionar de uma maneira diferente. E é sobre tudo isso que a gente está conversando hoje. A segunda palestra do dia vai ser sobre essa questão de posicionamento, porque é ali onde você vai deixar de fazer essa briga por preços. É exatamente a estratégia de vir para o digital, porque não adianta você dar murro em ponta de faca. Se você fizer essa análise, se você chegar à conclusão de que o seu som é muito pequeno, precisa revisitar o seu modelo de negócio. Por isso que a gente trouxe o conceito de flywheel, por isso que a gente trouxe esse conceito de Tan San Son, para dar clareza sobre os modelos de negócio que a gente tem atuado. Esse é exatamente o exemplo prático, né, com alguns números. Aqui é só um exemplo. Então, a gente tem essas empresas. Qual que é o contexto? Eu tenho 7.000 e tantas empresas. Se eu tivesse um serviço de 100 mil reais, esse aqui é o total do mercado no valor de faturamento. A gente quebra ele pela metade aqui, chega no SAM, e a gente quebra ele por um outro percentual deste cara aqui de cima. Então, tá. Dentro desse contexto, eu tenho 187 empresas que, se eu vendesse alguma consultoria, algum serviço para eles a 100 mil reais, eu teria ali 18 milhões de reais factíveis, de fato mesmo, de acontecer dentro da sua empresa. Mas aí existe uma outra abordagem para a gente chegar no som. E a primeira que nós fizemos aqui, ele é top-down. Eu só vou quebrando os valores e eu vou chegando a algum conceito, eu vou chegando a alguns números onde eu enxergo qual é a capacidade do mercado. Porém, eu tenho que fazer ela bottom-up também, porque aí é onde mora o segredo. Isso daqui está ligado diretamente à sua capacidade de atendimento. Todos nós temos uma estrutura, todos nós temos uma verba, e nós sabemos até onde a gente pode ir. Se, por exemplo, eu sei que eu tenho 187 empresas, mas a minha capacidade de atendimento é de 50 clientes no ano, 20 clientes no ano, eu não vou conseguir dar conta dessas 187. Porém, isso já me deu uma clareza de que eu tenho um mercado onde eu posso investir mais e, à medida que eu invisto, eu posso trazer mais recursos para dentro da minha empresa, ganhar mais dinheiro, colocar mais recursos e trazer e fazer com que eu chegue naquele número. Esse número do som, ele não é um número que ele vai chegar no primeiro ano. Esse é um número que eu posso trabalhar em 1, 2, 3 anos. Mas é um mercado real, é o mercado mais próximo de mim. Então, essa análise sobre fazer uma conta de cima para baixo e depois olhar a sua estrutura de baixo para cima, ela é fundamental, porque não adianta você querer, mas não poder. Existem alguns números, cada mercado tem o seu potencial, né? Mas a estatística mais simples e viável é de que, assim, ao longo da vida de uma empresa, na média, a gente não vai passar de 10% de market share ali, da capacidade não de market share, de alcançar do tamanho do TAM, né? Algumas empresas, como se tem empresa de software, elas variam ali entre 1% e 5% do TAM. Quando a gente vai para mercados mais competitivos, a gente vai de 1% a 3%. Às vezes o varejo tradicional vai de 2% a 8%. O mercado de infoprodutos pode ir de 1% a 4%.
Então, a gente tem as características do mercado e isso é fundamental a gente entender. Porque, como eu falei, se o som é menor do que o san, lembra? Tan, san, som. Se o som é muito pequeno, significa que eu estou com um mercado muito restrito. Eu preciso repensar o meu negócio. Eu preciso repensar o meu flywheel. E eu preciso pensar como construir audiência.